Olá, meu nome é Lucas Adriano, eu sou coach de relacionamentos, especialista na arte da sedução e hoje eu estou aqui para falar para você sobre propósito, sobre como eu descobri o meu propósito e qual a diferença, qual a grande diferença que isso fez em minha vida. E antes de mais nada, eu vou te falar que a primeira vez que eu dei valor a essa palavra e ao significado que ela tem, ao propósito, a esse valor mesmo, a primeira vez que eu dei valor nisso foi num filme, assistindo o filme dos Velozes e Furiosos, quando o Vin Diesel, enfrentando lá numa conversa com o seu maior vilão daquele filme especificamente, eles falam sobre o propósito. E o cara fala que o propósito dele é a precisão, desmerecendo o propósito do Vin Diesel, que é a família. E fala que por isso ele ia vencer aquela batalha, aquele contexto do filme. E o Vin Diesel tem o propósito da família e ele considera que é muito importante. O outro tinha o propósito da precisão e tudo mais. E aquilo ficou na minha cabeça, mas eu não vi aquilo como... Eu lembro que no dia eu pensei, qual que é o meu propósito? Mas depois eu não pensei mais nisso. E depois de mais ou menos um ano e meio ou dois, depois eu descobri o meu propósito. E agora eu vou te contar sobre o meu propósito de vida e por que eu estou tão feliz e tão realizado nesses momentos da minha vida. Estou prestes a fazer 30 anos e a lançar mais 2 livros que serão publicados, né? Terá noite de autógrafos no dia 30 de novembro. Então eu estou muito feliz, eu vou chegar com 30 anos, com muita realização pessoal, profissional e pode-se dizer que eu não esperava que a minha vida fosse atingir esse nível e eu seria tão realizado quanto eu estou hoje. Pode-se dizer que a minha vida só tomou sentido depois que eu descobri o meu propósito. Antes disso, o meu foco era viver uma vida comum, sempre deixando a vida me levar e trabalhando bastante para ter o necessário. Meu foco estava sempre em resultados a curto prazo. Mas depois que eu despertei, tudo mudou. Em abril de 2016, eu terminei com a mulher da minha vida. Nós estávamos morando juntos. De repente, após uma discussão boba, que se tornou uma briga inesperada, nós terminamos e eu decidi arrumar outro lugar para morar. Eu amava essa mulher, mas a perdi por falta de autoconhecimento. Quando você não sabe seus porquês, você tem a tendência de agir por impulso e às vezes até persistir nos erros. Por falta de ser consciente, você se auto-sabota, perde oportunidades, perde coisas e perde até as pessoas, às vezes as mais importantes. Mas depois desse término, eu procurei entender meus porquês. Procurei compreender por que eu agia de forma impulsiva, por que eu era tão orgulhoso e por que minha vida dava uma alavancada. Andava 100 passos para frente, mas depois voltava, acabava voltando 95 passos para trás. Eu encontrei nos livros o que eu estava procurando. Em agosto de 2016 eu estava com 27 anos e por estar com tempo ocioso na barbearia que eu trabalhava, decidi ler um e-book falando sobre um tema que eu adorava. O e-book falava sobre sedução. Ele tinha 176 páginas, eu achei um tema muito interessante porque era algo que eu amava fazer, algo que eu amava vivenciar. E algo que eu nunca tinha lido nada sobre isso. Eu nem sabia que existia técnicas, estratégias, entre outras formas de aprender sedução teoricamente. Eu sempre vivenciei momentos, sempre fui muito prático nessa questão e sempre amei a arte da sedução. Mas eu nunca vi isso como uma ciência, como uma forma de aprendizagem técnica. E de repente eu comecei a ler e li esse e-book de 176 páginas em apenas um mês. Para quem nunca tinha lido nenhum livro completo na vida, isso foi algo surreal para mim. Mas o que me impactou mesmo foi quando eu coloquei o que eu li no e-book em prática, pois o resultado foi impressionante. Leitura, antes de mais nada, é estímulo, é exemplo. Ruth Rocha. Nesse livro eu aprendi uma técnica que eu já tinha usado antes em momentos de conhecer uma mulher com o objetivo de conquistá-la e gerar atração. Mas na época, uns 3 anos antes, eu nem imaginava que isso era técnica de sedução. Na verdade eu nem fazia ideia que existiam técnicas e estratégias, livros sobre arte da sedução. Mas em 2015, um grande amigo comentou sobre uma entrevista sobre um coach de relacionamentos, um tal guru de sedução, professor de paquera. Depois disso dei até uma olhada no vídeo e acabei acabei assistindo outros gurus de sedução. E como eu era professor de dança de salão e tinha muita experiência de vida nessa área, muita experiência prática em conhecer, seduzir, em vivenciar momentos
de encanto, momentos de sedução, momentos de prazer com diversas mulheres, eu achei muito interessante o tema, mas eu percebi uma coisa que não me agradou. Eu percebi que a maioria desses gurus de sedução, desses coaches de relacionamentos, não aplicavam o que estavam falando, não vendiam o que consumiam. Muitos deles apenas buscavam esse conhecimento e depois começaram a passar para frente, pois esse conhecimento, esse nicho de mercado de sedução, coach de relacionamentos, mentores, professores de sedução para homens, no objetivo dos homens conquistar a mulherada, era algo que não começou aqui, começou nos Estados Unidos e lá bombava. E aí muitas dessas pessoas que buscavam esse conhecimento lá fora, através de livros, e-books, vídeos, palestras, e trouxeram para cá. Aplicaram, mudaram um pouco do seu comportamento, da sua linguagem corporal, mas não estudaram a fundo e não vivenciaram a fundo. Pouquíssimos realmente eram coerentes com o que eles falavam, ensinavam e vivenciavam na vida pessoal. Dá para perceber isso quando você vivencia isso, quando você entende isso. Eu tenho vários amigos que, como eu, vivenciaram a sedução, vivenciaram relacionamentos na prática. E é bem diferente. Quem vivencia e quem estuda é muito diferente. Você que já vivenciou momentos assim sabe que é diferente. Uma coisa é teoria, outra coisa é prática. E sinceramente eu achei um absurdo um cara vender algo que bate na dor dos homens, porque muitos homens têm problema. Em torno de 90 a 95% dos homens não têm experiência com as mulheres, não tem uma vida cheia de romances, de vivências únicas nesse sentido de arte da sedução, de conquistar, de saber se relacionar, saber jogar o jogo da sedução. É muito engraçado isso, porque as mulheres, elas têm um feeling maior para isso. Muita gente tem um comportamento, acaba se relacionando de forma natural, mas é inconsciente. Os homens mais experientes automaticamente têm mais estratégias, têm mais formas de conhecer, de conversar, de convencer, de persuadir as mulheres para conseguirem o que querem. Mas é tudo de forma instintiva, de forma vivenciada, muitas vezes natural, mas eles não param para analisar. Eu mesmo, quando eu li os livros, eu li um segundo livro que era só sobre a história da sedução. E eu percebi que muitas das técnicas que eles ensinavam eram comportamentos que eu e outros amigos que andavam comigo, que iam comigo para as baladas ou para os bailes de dança de salão, eram comportamentos que a gente tinha, que a gente adquiriu conforme foi tendo experiência com as mulheres, conforme foi adquirindo autoconfiança. E eu achei um absurdo, esse coach que era o mais famoso do momento, que ele me mandou a entrevista, eu nem consegui assistir a entrevista, porque ele falava de um jeito e demonstrava ser outra coisa, ele não era coerente. Ele não era um cara que realmente vivenciava aquilo que estava falando. E eu achei isso errado, eu achei isso totalmente contrário aos valores que eu prego, aos valores que eu levo para a vida. E isso, de certa forma, me deixou um pouco indignado. Essa é a palavra que eu posso usar. E o mais engraçado é que eu pensei, por que não eu me tornar um professor de sedução, um coach de relacionamentos? E aí eu comecei a pensar nisso, mas eu não coloquei em prática na época. Isso foi em 2015, eu não coloquei em prática. E aí depois, quando eu li o livro em 2016, eu comecei a ter essa vontade novamente. E comentei com meu amigo que indicou aquele vídeo em 2015. Pedi para ele me mandar de novo o vídeo, ele procurou, achou e me mandou. E eu analisei e tive a mesma sensação, a mesma opinião, que aquele cara não sabia do que estava falando. Mas, em compensação, dessa vez eu falei, eu vou colocar em prática. Eu estava com tempo ocioso na barbearia e eu estava trabalhando muito, porque eu trabalhava com dança de salão à noite e na barbearia durante o dia. E eu falei, quer saber? Vou fazer um curso, vou fazer alguma coisa e vou me tornar um especialista na arte da sedução. Já tenho a prática, vou agregar a teoria, vou começar a ler bastante sobre isso e vou ver o que dá. Vou ver se realmente isso é pra mim. Pois, depois que eu comecei a analisar, eu comecei a perceber que o ideal é você trabalhar com o que você ama fazer ou com o que você faz com excelência. Ou melhor ainda, se você juntar o que você ama fazer e o que você faz com excelência e fazer disso um trabalho, porque ele deixa de ser um trabalho e acaba sendo um estilo de vida, acaba sendo um hobby prazeroso, acaba sendo algo extraordinário, né? Uma coisa que poucas pessoas têm na vida. E quando você tem um propósito maior, isso é ainda mais forte. E depois que eu li esses dois livros, algo extraordinário aconteceu comigo. Minha mente expandiu. De repente, tudo que eu tinha como conhecimento inconsciente, instintivo, começou a virar conhecimento consciente. Foi aí que
eu obtive muito autoconhecimento nesse sentido de se relacionar, nesse sentido de vivenciar momentos de sedução, e eu comecei a perceber que muita coisa eu já fazia, que tinha como técnicas e estratégias desses livros, só que eu fazia de forma limitada, justamente por fazer sempre da mesma maneira, de forma instintiva, de forma com que eu aprendi na raça, com que eu aprendi na vida. E a partir do momento que eu percebi que isso eram técnicas de sedução, de relacionamentos, de comportamento humano, de PNL, que era algo que eu comecei a estudar, e eu me apaixonei por PNL, justamente pela questão de descobrir meus porquês, meu propósito, e descobri muito sobre comportamento humano, linguagem corporal, expressão facial, tom de voz, a forma que o ser humano representa as coisas, compreende tudo o que acontece de dentro para fora e de fora para dentro. Foi aí que eu obtive um autoconhecimento que me motivou a criar um método de sedução, me motivou a correr atrás e estudar mais, fiz formação de coach, me especializei em coach de relacionamentos e focando no que eu mais amava, que era a arte da sedução. Só que muitas vezes as pessoas têm um certo bloqueio, um certo receio, um certo paradigma com relação à sedução, um pensamento talvez, uma interpretação negativa. Porque sedução, pra mim, sedução não é pegar a mulher, sedução não é encantar ou iludir alguém. Sedução é vivenciar momentos extraordinários com as pessoas que você gosta, que você ama, que você quer surpreender. É proporcionar momentos, prazer, momentos inesquecíveis, momentos marcantes, momentos que geram memória de longa data. Vivenciar momentos, viver a vida e com isso melhorar a relação. Para mim, sedução é você ensinar alguém e fazer daquela experiência algo único, que a pessoa jamais vai esquecer aquele ensinamento. Isso pra mim é sedução. No momento que eu estou com meu filho, eu estou seduzindo, encantando ele, para ele vivenciar momentos da forma mais impactante, ele vivenciar aquele momento como se fosse único. Isso pra mim é sedução, não é só a questão de se envolver com alguém. Isso é muito fútil na minha visão de sedução. Mas eu realmente decidi me tornar um coach de relacionamentos, especialista na arte da sedução, quando eu li o meu terceiro e mais importante livro, o livro Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. Nesse livro eu descobri o meu propósito de vida, que é ensinar as pessoas o que eu mais amo fazer, o que eu mais faço com excelência, para assim agregar e somar para a vida dessas pessoas. De quem quiser adquirir o conhecimento através do meu conteúdo, da minha experiência de vida. Pois assim eu percebi que com o que eu sei de arte da sedução, comportamento humano, a visão que eu tenho de vivenciar momentos extraordinários com as pessoas que realmente importam, que realmente valem a pena, pode agregar muito na vida de homens solteiros que querem encontrar uma mulher para se apaixonar, para vivenciar momentos, para poder se dedicar a essa pessoa, para poder cuidar dessa pessoa e para poder viver uma vida extraordinária. E também para homens que já estão casados, homens que estão namorando ou que estão casados, porque muitos desses homens acabam se acomodando na vida a dois, acaba deixando de seduzir a pessoa, de encantar a pessoa, de ter momentos que realmente valem a pena, até o momento que vira acomodação total e começa a acontecer várias coisas negativas. Desde a mudar a energia, o clima, a não terem mais conversas, não terem mais momentos, entrar na rotina, até o momento de uma briga mais séria, uma separação, um término, uma traição, e isso tudo todos nós sabemos que acontece bastante. Mas como foi essa minha jornada? Agora eu vou contar como foi essa minha jornada após eu descobrir esse meu propósito de vida. E essa minha jornada não foi nada fácil, porque nos últimos 2 anos eu comecei a me especializar em PNL, em coach, que foi o que mudou a minha vida quando me proporcionou o autoconhecimento, quando eu descobri meu propósito. E comecei a fazer formações de PNL, de coaching, comecei a fazer formações de palestrante, comecei a escrever muito meu conteúdo. Eu sempre gostei muito de escrever e nunca achei que isso poderia me tornar uma profissão. Hoje eu sou escritor, tenho 3 livros, um publicado, foi publicado agora 28 de agosto, outros 2 que vão ser publicados agora dia 30 de novembro, mais um que vai ser publicado em março do ano que vem, que já está escrito. A partir de janeiro vai voltar a revisão, eu vou revisar e já vai ser publicado, vai ter noite de autógrafos em março. Então até março do ano que vem eu já tenho 4 livros publicados. Não é à toa que isso tudo aconteceu tão rápido, não foi fácil. Meu livro solo, de 304 páginas, eu comecei a escrever em março. Ele realmente ficou pronto, revisado, todas as revisões, ficou pronto agora, faz um mês, final de outubro, que ele ficou realmente pronto. Então é um baita de um trabalho, mas quando você faz com um propósito maior, quando você faz juntando o que você ama com o que você faz com excelência, realmente
vale cada minuto, cada energia, cada investimento, porque também não é barato, vale tudo, vale muito. Então eu posso dizer que a partir do momento que eu descobri meu propósito, que eu obtive autoconhecimento, até então, de 2 anos para cá, um pouco mais de 2 anos, isso tudo começou em agosto de 2016. O que alavancou isso acontecer foi o término com a mulher que eu amava, com a mulher que eu estava morando junto, que realmente fez uma grande diferença, talvez a que fez mais diferença na minha vida. Então, tudo começou a partir daí. E depois que eu descobri meu propósito, a minha vida mudou para melhor. Hoje eu me sinto totalmente realizado, desde que eu comecei a entender meus porquês, a entender como funciona o comportamento humano, mudou totalmente a minha vida com as pessoas que eu mais amo, principalmente com meu filho, que é a pessoa mais importante na minha vida. Mudou a forma que eu educo ele, mudou a forma que eu sou exemplo para ele, mudou a forma que eu ensino ele e mudou principalmente a forma que ele me trata, que ele me tem como referência, que ele me tem como exemplo. Aconteceu um fato incrível há 2 semanas, mas eu não vou contar nesse vídeo, eu vou contar no próximo, mas foi um fato incrível que realmente mostra que eu sei que eu estou no caminho certo nessa questão de propósito, nessa questão de fazer o que eu amo. E para finalizar esse vídeo, eu quero te convidar para o lançamento do meu livro solo, um livro que ficou com 304 páginas, um livro que eu conto muito da minha história de vida, das minhas experiências, de como o meu conhecimento se tornou consciente e que eu criei um método e um conceito de sedução e conquista. Quando eu falo sedução e conquista, eu falo sobre sedução, que é seduzir e encantar para vivenciar momentos extraordinários com as pessoas que você gosta, que você ama, que você valoriza, e conquista para você conquistar a vida que você deseja através da arte da sedução. E conquistar a vida que você deseja não só pessoal, mas profissional, porque quando você foca em melhorar e se desenvolver para conquistar a pessoa que você ama, automaticamente você se torna uma pessoa melhor e um profissional melhor. Você se torna uma pessoa de mais valor e um profissional de mais valor. E é isso que eu quero que vocês entendam. Esse é o principal objetivo e conceito do meu livro: Desenvolvimento Pessoal para Homens através da Arte da Sedução. O nome do livro: Sedução, Domine a Arte, a Técnica, os 7 passos para você conquistar a mulher que você deseja.